Bom dia! Vamos começar o último vídeo do nosso grupo de introdução alimentar sem segredos. Mas, embora esse seja o último vídeo do grupo, a gente ainda tem a nossa aula final. E eu espero todas vocês ali presentes no nosso fechamento que vai estar super especial, imperdível, cheio de informação e orientações que vocês vão precisar para começar a introdução alimentar do seu bebê com respeito, com responsabilidade, com segurança e com tudo aquilo que a gente precisa para as coisas fluírem muito bem e a gente ter um bebê que não só sabe comer bem, aprendeu a comer bem, mas aprendeu a gostar de comer. Mas sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje, né? Hoje nós vamos falar de um tema um pouquinho mais delicado, que é o exemplo que o seu bebê vai ter em casa durante a alimentação, tá? É muito comum eu ouvir aqui, até no consultório, algumas famílias que falam: ai, Amanda, ó, eu não como bem, mas eu quero que o meu bebê coma, então eu vou fazer a comida toda separadinha para ele, porque aí ele vai estar aprendendo a comer as coisas que eu não como, né? Mas eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês, tá? Essa estratégia pode até parecer que funciona lá no início. O problema é que a gente não quer que o bebê coma bem só no momento ali da introdução alimentar, só naqueles primeiros meses, não é mesmo? A gente quer que ele leve um bom hábito ao longo da vida. E a criança, conforme ela vai crescendo, ela vai cada vez mais se inserindo naquele ambiente familiar e observando o mundo à sua volta. E você acha mesmo que ela vai querer comer uma coisa diferente de você para sempre? É muito difícil, não é? Por mais que a gente continue oferecendo, por mais que a gente continue dando a oportunidade ali para a criança comer uma alimentação saudável, se o em volta, se o contexto, né, não está bom, não está adequado, essa criança vai ter uma chance muito maior de ter uma dificuldade alimentar. Além disso, né, como se isso não fosse o suficiente, a gente vai pensar que a saúde pede a conta, tá? Não tem para onde fugir, gente. Em algum momento, mais cedo ou mais tarde, os nossos hábitos ruins vão causar problemas na nossa saúde. Isso pode vir por um excesso de peso, talvez, mas nem sempre. A gente tem pessoas que não estão acima do peso, mas também têm problemas de saúde. Isso pode vir através de uma doença crônica, um diabetes, uma pressão alta, outras doenças. Isso pode vir por uma deficiência nutricional. Enfim, de um jeito ou de outro, a saúde vai mandar a conta se a gente não tem um bom hábito. Ou seja, é necessário melhorar o nosso hábito de qualquer forma. E eu digo para vocês, a introdução alimentar do bebê é uma ótima oportunidade para a gente repensar os nossos hábitos, a nossa relação com a comida, as crenças que a gente tem com a comida. E tudo isso vai trazer benefício tanto para o nosso bebê, que vai estar ali recebendo esse exemplo melhor, observando tudo isso e aprendendo com essa melhoria de hábito, quanto para a nossa saúde também, né? Então, essa é uma oportunidade de ouro para a gente melhorar aqueles pontos da nossa alimentação que às vezes não estão tão legais. Quando a gente fala de exemplo, é muito comum a gente pensar no que está dentro do nosso prato, certo? Então, por exemplo, se eu como brócolis, eu estou dando um bom exemplo. Se eu como cenoura, eu estou dando um bom exemplo. Então, a gente pensa que dar um bom exemplo é olhar e observar o que está dentro do nosso prato. Também, conforme a criança vai crescendo, principalmente ali por volta de 1 ano e meio, 2, que é quando a criança começa a mudar alguns comportamentos, ela começa a selecionar um pouquinho mais o que ela vai comer. Se
alimento não é parte da rotina dela, se ela não está vendo aquele alimento com frequência no prato dela e dos outros, a chance dela começar a rejeitar aquele alimento é muito grande. Então, sim, a gente tem que pensar no que está no nosso prato e a gente tem que colocar esse alimento no nosso prato. E eu digo ainda mais, tá? A gente tem que entender e aprender a preparar esses alimentos de um jeito que seja gostoso, mas a gente precisa ter esses alimentos no nosso dia a dia, no nosso prato. Mas vai muito além disso, certo? A gente também é exemplo em todo o resto do contexto da alimentação. A gente é exemplo se a gente está comendo rápido e sem atenção. A gente é exemplo se a gente come na mesa ou no sofá. A gente é exemplo se a gente come na frente da TV ou não. A gente é exemplo quando a gente come com pressa, já pensando na próxima coisa que a gente tem que fazer. A gente é exemplo se a gente deixa de comer alguma coisa ou se a gente se proíbe, faz muita restrição porque alguma coisa engorda. Por exemplo, é comum às vezes atender crianças que não estão querendo comer o arroz e feijão, por exemplo. E aí normalmente os pais ficam muito preocupados quando a criança está rejeitando esse alimento. Quando a gente vai perguntar um pouquinho mais sobre a alimentação da família, os pais ou a mãe ali também não comem arroz com feijão, porque o arroz engorda. E aí a gente está fazendo um terrorismo com um alimento natural. E não é assim que funciona. Ainda que você queira emagrecer, ainda que você queira perder peso, enfim, fazer alguma restrição na sua alimentação, ainda que seja necessário, tá? Porque algumas vezes a gente faz uma restrição por necessidade. Por exemplo, uma pessoa que tem uma alergia alimentar, uma pessoa que tem uma doença celíaca que não pode comer glúten, por exemplo, ainda que seja necessário fazer a restrição alimentar, a gente tem que entender como fazer isso de uma forma que a gente não passe para a criança a mensagem de que o alimento é perigoso, de que o alimento é um problema, é um vilão, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte da nossa alimentação, até porque hoje em dia a nossa sociedade, de uma maneira geral, costuma ter uma mentalidade de dieta que não é legal. Que não é legal nem para as crianças, e isso é importante da gente observar, até porque a gente está vendo transtornos alimentares acontecerem cada vez mais cedo, mas não é legal nem para nós adultos. Então, a gente repensar a nossa relação com a comida, a gente repensar as nossas crenças, a gente entender o porquê que a gente está comendo. Será que eu estou comendo porque eu estou com fome? Será que eu estou comendo porque eu estou com vontade? Será que eu estou comendo simplesmente porque está no meu prato? E aí eu falo, eu não vou desperdiçar, então eu vou continuar comendo. Será que eu como, inclusive, a comida que o meu filho não quis comer porque eu não quero desperdiçar? E as mensagens que a gente está passando a partir disso, né? Então, lógico, gente, aqui é só um conteúdo inicial para a gente ter uma ideia, para a gente ter algumas reflexões aqui sobre o exemplo que a gente está trazendo para os nossos bebês. Mas a ideia é justamente a gente pensar sobre isso, avaliar a nossa alimentação, avaliar o nosso hábito, avaliar nosso contexto alimentar, avaliar as nossas crenças e a nossa relação com a comida e pensar: será que eu posso melhorar alguma coisa aqui? E aí, isso não é fácil, tá? Mudar um hábito não é uma coisa fácil, né? E a gente vai mudando de pouquinho em pouquinho. Então, às vezes, quando a gente começa a identificar que tem alguma coisa que não tá legal, a gente começa a caminhar nessa direção para melhorar. E com o tempo, a gente tem benefício para todos em volta, né? Então, eu gosto de trazer esse conteúdo, esse contexto aqui na hora da introdução alimentar, porque eu vejo que muitas famílias melhoram seus hábitos, muitas famílias têm grandes melhorias na saúde a partir do momento que a gente começa a pensar mais sobre isso e a gente começa a se organizar mais na alimentação para trazer uma alimentação mais saudável para o bebê na introdução alimentar e acaba refletindo na alimentação saudável de toda a família. Então,
Esse é o conteúdo que eu queria trazer hoje para fechar com chave de ouro aqui o nosso grupo. Lembrando que a gente ainda tem a nossa aula final e eu espero vocês. A aula final está muito legal, muito completa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a prática da introdução alimentar. Não percam, estejam presentes ali no nosso encontro final para a gente conseguir trazer essas orientações necessárias para vocês começarem a introdução alimentar dos seus bebês com muito mais segurança e qualidade, trazendo benefícios que vão ser levados ao longo de toda a vida. Combinado? Espero vocês lá. Um beijo da Nutri e até a nossa aula final, hein? Não percam!